Eu lembro de quando eles eram pequenos, como eles desejavam estar nos nossos braços. E nos braços do Pai sempre havia segurança, sempre há segurança, conforto, direção, onde os medos parecem que se vão, onde as preocupações são entregues, onde os anseios são depositados e onde sonhos voltam a ser reais. Nos braços do nosso Pai nós podemos encontrar segurança, encontrar direção, encontrar conforto, consolo, encontrar aquilo que nossa alma mais precisa e deseja. Eu gostaria hoje de poder convidar os irmãos a chegar aqui à frente para fazer uma oração juntos, mas dentro das circunstâncias nós estamos limitados nas nossas ações e não aglomerar aqui à frente. Mas eu queria convidar você onde você está, se você desejar orar específico sobre algo, e como nós cantamos agora essa canção, queremos repeti-la, e você dizer: Senhor, nos teus braços eu quero descansar, eu quero entregar a minha preocupação em tuas mãos, a minha ansiedade em tuas mãos, aquilo que aflige a minha alma em tuas mãos, tudo aquilo que porventura você entenda que está tirando uma certa paz, trazendo um desconforto à sua vida. Você colocar hoje diante do Senhor, eu quero convidar você a colocar a sua mão no seu coração enquanto você canta essa canção. Se esse é o seu desejo hoje, você não pode vir aqui à frente, e você canta essa canção mais uma vez, confirmando isso, orando já enquanto você canta, entrando em sintonia com esse Espírito Santo que fala conosco, que ministra a nossa alma. E nós queremos orar logo após cantarmos essa canção mais uma vez. Cante com convicção, e que essa canção seja a sua oração nesse momento de entrega, de descanso, de regozijo do Senhor, e de convicção que nele nós encontramos aquilo que nossa alma mais precisa e deseja, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Vamos cantar de novo essa canção. Seguro estou nos braços, sim, Senhor, daquele que nunca me deixou, que nunca nos deixou. Olha o amor dele. Glória a Deus. Seu amor perfeito sempre esteve repousa sobre nós, repousando em mim. Esse amor perfeito do Senhor nos abraça, nos envolve. Glória a Deus. E se eu passar pelo vale, o deserto, acharei conforto. Ele está conosco no deserto, no vale da aflição, da angústia. Pois eu sei que és aquele que me guarda, nos guarda, nos segura pelas suas mãos, me guarda, nos fortalece. Aleluia. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Senhor, nós queremos nesse momento, Pai, colocar cada pessoa que está aqui em Tua presença. Nós oramos agora e intercedemos, e nós cremos que Teu Espírito Santo está aqui, passeando no nosso meio, Pai. E obrigado pela convicção que Tua palavra nos diz, nos traz, as afirmações que as Escrituras traz para a nossa alma, é de entrega, é de segurança, é de descanso em Tua presença. Ainda que haja vales, ainda que haja tristeza na alma, ainda que haja desertos e solidão no momento, mas nós cremos que temos um Deus que nos guarda, que prometeu que estaria conosco em toda e qualquer situação, um Deus que vela para cumprir Sua palavra a cada dia, a cada instante, um Deus que intercede por nós através de Cristo Jesus com gemidos inexprimíveis. Obrigado, Senhor, por Tua presença em nosso meio.
E obrigado, Pai amado, porque hoje eu sei que o Senhor está tocando em cada vida, em cada alma nesse instante, trazendo aquilo que eles mais necessitam e precisam, porque há uma entrega feita em Tua presença. E toda entrega em Tua presença, Pai, toda palavra dita diante do Senhor, ela não volta vazia. E cremos que Deus, Espírito Santo, Pai amado, ouve as orações do Teu povo, o choro do Teu povo, o clamor do Teu povo, as lágrimas do Teu povo, o soluço do Teu povo. O Senhor é o Deus que ouve, o Senhor é o Deus que escuta, e é o Senhor, o Deus que vem socorrer, vem se envolver na história do homem, para mudar a história do homem, para transformar, redirecionar, reconduzir e refazer para a glória do Teu nome, Pai. Obrigado porque o Senhor nunca nos abandonou e não nos abandona. E obrigado porque o Senhor é um Deus que perdoa, que conserta, que dirige e que reconstrói para a glória do Teu nome, Pai. Obrigado pelos meus irmãos, e obrigado por podermos estar hoje nesse local e orarmos ao Senhor, clamarmos ao Senhor, cultuar ao Senhor, Te adorar na beleza da Tua santidade e crer que o Senhor está conosco, falando e acalmando toda e qualquer tempestade para a glória do Teu nome, Pai. Toca em cada vida, Pai. Restaura sonhos, desejos, em nome de Jesus Cristo. E que aquilo que mais aflige nossa alma seja agora entregue, depositado nas mãos do Senhor. E que o Senhor toque em nossas vidas. Toque em nossas vidas com espírito, Pai, de alegria, de regozijo, de confiança e de plena certeza que o Senhor é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Glória a Teu nome, Pai. A nossa oração, a nossa entrega, nosso descanso nos braços do Senhor, no qual nos lançamos, nos entregamos, em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Irmãos, que bênção. Você pode sentar nesse momento. Nós queremos ter o nosso momento de oferta nesse instante, mas antes eu quero agradecer pela sua presença no nosso meio, pelo seu envolvimento no culto ao Senhor, né? Estarmos aqui juntos, Luciene, né? Com Pedro, com Alberto, com Renata, né? Jonathan, Beatriz, Rayan, Daiane, Daniel, né? Demis aqui atrás, com Isabela ali na portaria. Kelly está aí, é Kelly que está aí? É Kelly? Bem-vinda, Deus abençoe. Desculpa, começou a filmar, foi? Conseguiu filmar? Que bom. Não está transmitindo não, né? Está só filmando. Tá bom. Eu que se movimento muito, né? Tá bom. Adriano, Caliene, Deus abençoe vocês. Clidivaldo aí também, firme e forte. Então resolveu o problema da internet, mas não conseguiu. Eugênio, Deus abençoe em nome de Jesus. Não estou reconhecendo aquela de vermelho ali com o garoto. É Lia, muito bem. Lia e Pedro, não é isso? Muito bem, Lia, né? Daqui não para reconhecer, não. Desculpa, a máscara também, tá loura, né? Tá bom. Braulio, Mônica, bem-vindos também, Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez conosco aqui. Chegaram de Canguaretama hoje, já estão aqui cultuando com a gente. Jorge na tecnologia, faltou o Mayuri hoje, né? Rogério aqui atrás, obrigado, Rogério, Deus abençoe você, viu? Amém, glória a Deus. Minha filha Esther, está ali, cheiro para você, filha. Viviane, não é isso? Bem-vinda, Viviane, Deus abençoe, que Deus possa responder suas orações, em nome de Jesus, amém? Temos visitantes também hoje, né? Temos Roneide conosco, Inalda, são membros da Nazareno Central, ali na Bernardo Vieira. E temos o Joel e a Marta, que são membros da Igreja Batista, é isso? Em Macaíba. Então, bem-vindos. Na verdade, o Joel é pastor na igreja lá. Bem-vindo, nosso meio. E minha esposa está aqui do meu lado também, minha parceira, né? Obrigados a todos. Priscila, faltou falar Priscila. Bem-vinda, Priscila, também. Bem, são os nossos desbravadores, né, que estamos
esses cultos aí, estamos caminhando e dando os passos nesse processo de reorganização da igreja como culto presencial. Nosso quarto culto já, desde que nós voltamos. Que bom que estamos aqui hoje. Você pode sentir-se na presença desse Deus e poder cultuar o Deus conosco em nome de Jesus Cristo. Amém? Nós vamos ofertar agora. Eu queria convidar o Joel. Você pode fazer uma oração conosco, Joel, pelas ofertas? Pode ser? Eu estou aqui com o meu lencinho aqui no bolso, para poder passar aqui o álcool gel, viu? Não se preocupe não. Tá? O álcool gel não, o álcool líquido, mas é 70, viu? Para poder passar o meu pano para você, orar abençoando as ofertas. Se quiser dar uma boa-vinda à igreja, fica à vontade, viu? Em nome de Jesus. Boa noite, igreja. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quanta saudade de estar vendo a igreja reunida. A nossa igreja retornará no próximo domingo. Estamos tomando as devidas providências para que no próximo domingo a gente retorne. E como eu já somos amigos do pastor Marenildo, a gente veio fazer presente aqui. Vamos orar, pedir a Deus que nos abençoe, que nós retornemos com amor, com dedicação. A palavra de Deus no livro de Ageu diz para a gente que ao retornarem do exílio babilônico, eles deram atenção primeiro às suas casas. Que nós venhamos a dar atenção à casa do Senhor, que nós venhamos a louvar a casa do Senhor, bendizer o seu nome, engrandecer o seu nome e dedicarmos com amor a nossa vida e também os nossos dízimos, as nossas ofertas e as nossas orações. O Senhor se alegra, o Senhor se alegrará com esse retorno. Nesse mesmo livro, a palavra diz que Deus está conosco, Ele está conosco, Ele está contigo, pastor, sua família, seu ministério e sua igreja. Confiemos, acreditemos que esse Deus que nesse período nos transportou durante esse vale, Ele nos conduzirá aonde Ele quer que a sua igreja caminhe. E Ele quer que sua igreja caminhe em obediência à sua palavra e em obediência ao que preconiza a Bíblia. Oremos dedicando os nossos dízimos e nossas ofertas. Antes agradeço a oportunidade do pastor Morenildo. Coloque no seu coração o seu desejo neste momento. Que Deus lhe dê bênçãos espirituais e as demais coisas serão acrescentadas em sua vida. Oremos. Pai, eu te louvo, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor nos deu neste dia um dia maravilhoso na sua presença, ao acordar, ao respirar. Nos deu Cristo Jesus, Pai, o nosso Salvador, que está presente conosco, como diz Mateus 28, 19, estará conosco até o fim. Obrigado pelo teu Espírito Santo que tem conduzido a tua igreja conforme a sua vontade e o seu querer. Tem iluminado todo aquele que lê a sua palavra para a compreensão e aplicação. E neste momento queremos dedicar a ti o que é teu, Pai, para a honra e glória do teu nome e para a edificação da tua igreja aqui na terra. Nós queremos dedicar, Pai, o nosso corpo todo por completo, Pai. E queremos também dedicar, Pai, o que veio de Ti para nós com gratidão. Que cada um nesta noite, Pai, dedique com amor, que dê com alegria, porque é Teu e não nosso, Pai. Tu és o dono do ouro e da prata, Pai. Se não nos deixa faltar, é porque Tu queres que a Tua igreja olhe para a Tua obra. Abençoa cada lar aqui representado, cada pessoa, cada família, Pai. Dá-lhes as bênçãos materiais, mas também espirituais antes. Abençoa cada um nesta noite, Pai. Fale com que suas dispensas sejam cheias, Pai, para que possam vir à casa do Senhor, ofertar e dizimar. Continua com este culto abençoando, guardando a família do teu servo, pastor Marenildo, sua liderança e seu ministério. Dirige, Pai, tudo nesta noite e recebe o que está feito aqui, que é tão somente para a honra e glória do teu nome, que nós oramos com perdão dos nossos erros e das nossas falhas, mas em nome e por amor de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Os que
estão em casa, nós temos o número da conta aparecendo aí e também o QR Code, vão poder fazer a transferência pelo Banco do Brasil. E os presentes podem chegar. O gasofilar está aqui atrás do George. E se porventura você quiser passar também o cartão no débito, pode procurar os irmãos, está ali a maquineta, eles vão também fazer isso nesse momento. Deus abençoe você e você pode nesse momento ofertar ao Senhor. Obrigado, Rogério, Deus abençoe. Pode sentar, fica à vontade. Amém. Amém, irmãos? Que bom. Abra sua Bíblia, por favor, comigo, na carta de 2 Reis, capítulo 1, por favor. 2 Reis, capítulo 1. Irmãos, cada um foi para um canto, para outro canto, deixou o meio vazio, né? É mais frio no meio, é? É mais quente? Estou curioso para saber o que é. Vamos lá, todos aí. 2 Reis, capítulo 1, verso 3 em diante. Quero ler o versículo 3 até o versículo 8. Todos acharam? Amém? Amém. Que bênção. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 até o versículo 8, diz assim: pelo poder de Deus, a minha versão diz assim: pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Olha só o versículo como diz. Diz que pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida em piedade e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Faltou alguma coisa aí? 2 Pedro, eu falei 2 Reis? Me perdoem, eu estou com o Reis. 2 Pedro, misericórdia. 2 Pedro, está aqui, eu estou em 2 Pedro. Por que eu falei Reis? Foram para 2 Reis, foi? 2 Pedro, um dia eu comecei a pregar, quando estava no início das minhas pregações, eu comecei falando de Elias, só que eu queria falar era de Josias. Só falava Elias, estava falando uma confusão que eu fiz uma vez também. Me perdoe. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3 ao versículo 8. Obrigado, viu? Demis já anotou aí, né, Demis? Quando nós éramos da JNI, lá no início da nossa caminhada, tinha o NASA News, era o jornal dos jovens. Tudo que acontecia de falha no culto ia para o NASA News. Era uma graça. E eram as piadas, lembra disso, Rogério? E as piadas, tinha até o pessoal que fazia até as caricaturas, né? Aquele negócio, as charges, fazia lá e tudo mais. E aí, isso aqui ia com certeza para o NASA News, com certeza. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3, vou voltar a ler então agora. Pelo poder de Deus, agora está certo? Pelo poder de Deus, que nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude,
Por meio delas, Ele nos concedeu suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção e das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescente à fé que vocês têm a virtude. A virtude, acrescentem o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. A fraternidade, o amor. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Até o verso 8. Estamos diante de um texto que o autor, Pedro, ele está com um objetivo muito bem designado, querendo trabalhar a questão para que os cristãos daquela época, daquele momento, eles possam compreender que precisam conhecer cada vez mais ao Senhor das vossas vidas, ao Senhor que os resgatou, que os chamou de alguma forma. Quando Pedro escreve a sua segunda epístola, queremos lembrar aqui que havia uma preocupação na sua mente, ver os cristãos realmente conscientes do seu chamado, conscientes da sua relação com esse Cristo. Olha que interessante isso, da relação com Jesus Cristo, uma relação íntima, uma relação mais profunda, de conhecimento pleno de quem o chamou, para que pudesse, através desse conhecimento, produzirem algo, ou seja, um relacionamento que ia provocar produtividade. E nosso alvo hoje é trabalhar essa ideia, o valor da produtividade para nós como cristãos. Quando nós começamos a entender que o conhecimento de Cristo nos levará também a uma vida prática, a ponto de produzirmos em prol do seu reino. E para isso, Pedro relaciona o que Deus nos concedeu em Cristo Jesus, nos mostrando o que Ele nos concedeu, o que Ele nos deu gratuitamente. E Ele nos deu para que nós desenvolvêssemos e nos tornássemos ativos e produtivos. Essa carta foi escrita por volta do ano 67 depois de Cristo, e tinha o objetivo de alertar a igreja quanto aos falsos ensinos que ameaçavam naquela época. Naquele momento, alguns mestres diziam que a salvação ocorreriam por meio de um conhecimento maior, um conhecimento intuitivo, um conhecimento esotérico até, reservado para um pouco. E aqueles que tinham esse conhecimento seriam salvos. Era o chamado gnosticismo daquela época. E hoje, por aí também. Quem tinha a gnose, que era o conhecimento, quem conhecia, quem enveredava por esse caminho, eram salvos. Portanto, aqueles que não tinham esse conhecimento, todos estavam perdidos. Esse era o foco daquela heresia que estava sendo instalada dentro do contexto da igreja, e que muitos que viviam no contexto da igreja começaram a absorver e começaram a levantar essa bandeira. Então Pedro precisava urgentemente dar uma palavra para que pudesse trazer agora todo mundo ao foco real e mostrar que não baste aquele conhecimento específico da gnose, mas que um conhecimento do Senhor Jesus Cristo, na pessoa dele, numa relação com ele, queria produzir em nós mudanças. Esse sim seria o caminho certo para a salvação real. Então ele vai trabalhar isso, vai mostrar isso, para que de alguma forma o povo perceba que os ensinamentos de Jesus Cristo, e não os ensinamentos da gnose, iriam produzir uma vida saudável para toda e qualquer pessoa. Aquele conhecimento da gnose trazia de alguma forma uma certa esterilidade ao povo, porque eles de repente passavam a conhecer algo, se exaltava por estarem salvos e não se importava, digamos, vou usar essa palavra, com a casta mais pobre, que não tinha aquele conhecimento, e
que já era relegada praticamente à perdição. Aí você vê aqui no texto que Pedro está falando e vai começar a mostrar que a proposta do Evangelho de Jesus Cristo é trazer ao homem uma vida piedosa, que vai gerar várias questões, onde ele convida para acrescentar uma coisa a outra coisa, eu vou repetir isso daqui a pouco, ao ponto de nos levar a uma atitude de amor para com o próximo. Que a gnose não pregava amor, pelo contrário. Então Pedro está escrevendo exatamente com esse objetivo. O apóstolo então vem falando em vida cristã, que é o conhecimento de Cristo, vida cristã, que é o conhecimento de Cristo, nascido de uma relação com Ele e que vai produzir um crescimento rumo à santidade com atividade. É o detalhe aí. É um conhecimento que vai provocar crescimento, conhecimento provoca crescimento que vai nos levar a uma vida ativa, mas isso através de um nascimento, de um conhecimento desse próprio Jesus Cristo, uma relação íntima com Ele. O versículo 8, eu diria que é o nosso versículo chave dessa reflexão de hoje. Versículo 8 de 2 Pedro, capítulo 1, diz assim, versículo 8, vou repetir só o 8 agora. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos, pelo conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Essas qualidades, está falando aí, estando presentes, ou seja, tudo aquilo que ele vai trabalhar até o versículo 7, tudo isso que eu estou colocando para vocês, se vocês agora colocarem em prática na vida de vocês, estiverem presentes no dia a dia da relação de vocês com Jesus Cristo, vocês vão estar testificando que são realmente pessoas de Cristo. E não somente isso, vocês não serão inativos e não serão infrutíferos. Então o fato da atividade, do frutificar está relacionado a colocar em prática aquilo que Pedro está anteriormente escrevendo. Está claro isso aqui para a gente? Ele faz uma ligação na sua comunicação. A minha versão diz assim, mas eu quero ler mais duas versões. Na versão atualizada, esse versículo 8 diz assim, talvez seja a sua versão. A versão atualizada diz assim, porque essas coisas existindo em vós, a versão que eu li diz, essas coisas estando em vós. Essa versão agora, que eu estou lendo agora, que é atualizada, diz existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que vocês não sejais inativos nem infrutuosos no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E na versão corrigida, diz assim, porque se em vós houver e abundarem estas coisas, olha a colocação, houver e abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, pegando as três versões aqui que eu li agora, e tem outras versões também, eu quero pegar essas três, existem muitas versões hoje em dia, mas essas três têm algumas palavras-chave que Pedro usa. Primeiro, inativo. Ele está preocupado com que os cristãos não sejam inativos, ou seja, que não sejam pessoas que não praticam o exercício do conhecimento de Cristo. Ele está preocupado que as pessoas não sejam inativas. Inativa é a pessoa que é inerte, que é paralisada, que deixou-se levar por uma situação e parou no tempo. Ficou inerte, inativa. Outra palavra, infrutuosos ou infrutífero, que é a mesma palavra, frutuoso ou infrutífero. Ele está preocupado que os cristãos também não sejam infrutíferos ou infrutuosos, ou seja, ele pretende, com essa colocação, que os cristãos voltem a dar resultado e sejam úteis no contexto de Deus. Cristãos úteis, frutíferos no reino de Deus. Outra palavra, ociosos. Outra versão aqui fala sobre isso. Para que não sejam ociosos, ou seja, o ocioso é aquele que não trabalha, aquele que está sempre desocupado, que vive na ociosidade, gasta o tempo inutilmente. E outra palavrinha para ociosidade, preguiçoso. É forte às vezes, né? Preguiçoso. Nem aí, ocioso, né? E outra última palavra que ele usa aqui, que é a palavra estéril. Para que não sejais encontrados estéreis, ou seja, aquele que não produz, que é árido, que é infecundo, ou praticamente alguém desprezado, digamos assim.
Esse contexto é um contexto de frutificar, de produzir. Eu gosto de produções. Eu gosto de plantações. Gosto de mexer na terra. Minha esposa sabe, eu gosto de vez em quando de fazer algumas coisinhas lá em casa, nem que seja num potinho de sorvete, eu planto meus coentros. Fica bonito, viu? O que eu plantei agora ficou bonitão, né? Minha esposa está relogiando hoje, está bonito esse coentro. Eu planto lá os coentros, planto as cebolinhas, planto às vezes um balde quebrou, eu boto areia dentro dele e planto tomate. E estou lá plantando minhas coisinhas, né? É bom demais colher o que a gente planta. Para mim, tem assim um sabor diferenciado. Eu gosto. Eu ganhei essa semana um girimum, eu até postei uma foto hoje. Um girimum assim bonito, de uma senhora que me deu nas minhas vendas. Eu vendo para a filha dela, né? Produto para o salão dela. E ela planta no quintal dela girimum. Ela disse, quando você vier aqui eu vou lhe dar um negócio. Quando eu fui lá, ela me deu um girimum. O nome dela é Lindalva, o nome da minha sogra. Eu brinco com ela, só tem um nome muito bonito, o nome da minha sogra. Me deu um cafezinho, aí ela dá um cafezinho para mim, ela começa a rir lá, eu sou bem assim com ela. E ela me deu um girimum. E eu fui ontem, eu fui à feira comprar algumas coisas. A feira do Alecrim. E eu comprei algumas coisas. O fato de comprar, eu estou pagando por aquilo que eu estou comprando. Comprei, inclusive, ontem, comprei tomate, comprei chuchu, comprei algumas coisas na feira. Eu estou pagando por ele. É a minha dignidade de poder comprar algo com dinheiro, com o suor do nosso trabalho. Ganhar algo, ou ganhar um girimum, também é bom porque me alegra. Eu ganhei, mas alguém plantou e alguém colheu e me deu. O que eu paguei, alguém também plantou, colheu, eu estou pagando por ele. Mas tudo isso não eleva a minha alma, mas quando eu planto e eu colho aquilo que eu plantei. É gostoso chegar lá e ver o tomate amadurecendo, eu chegar lá e tirar e saber que aquilo ali não tem nada de agrotóxico, que eu plantei, o meu coentro lá verdinho, bonito, e eu poder pegar lá a cebolinha, cortar com a tesourinha lá, só aquela pontinha lá e poder colocar no feijão, como nós colocamos hoje lá em casa. Eu vou dizer, pega ali a cebolinha, eu fui no quintal e peguei a cebolinha, é gostoso demais. Plantar e colher o que se plantou. Esse processo de plantio, de colheita, ele é legal porque ele trabalha em nós o sentimento de estarmos produzindo algo. E a Bíblia é cheia desses exemplos, do que se planta e do que se colhe, e da necessidade do cristão também produzir algo. Quer ver comigo? Quero ler apenas 4 versículos aqui, lá no Antigo Testamento. Aliás, 3 versículos no Antigo Testamento. Primeiro, o Salmo capítulo 1. O Salmo capítulo 1 diz assim, o homem bem-aventurado é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Olha lá. O justo, ou o homem bem-aventurado, mais do que feliz, o cristão, o homem de Deus, ele é como uma árvore plantada junto à corrente de água, que no tempo certo, no devido tempo, ele dá o seu fruto. É frutificar, e cuja folhagem não murcha, e tudo quando ele faz será bem sucedido. Isaías, capítulo 61, versículo 3, quando fala do Espírito do Senhor, diz assim, e a pôr sobre os que Sião estão de luto, uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, veste de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chame o quê? Carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. O contexto de plantação, de colheita, de frutificação é notório o tempo todo no Antigo Testamento, na Bíblia de modo geral. Outro texto de Isaías 58, verso 11, diz assim, o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Por quê? Qual o objetivo de Deus, no versículo 11 do capítulo 58 de Isaías, dizer isso? O Senhor te guiará continuamente. Qual o objetivo de Deus guiar o homem? Fartará a tua alma. Qual o objetivo de fartar nossa alma até em lugares áridos e fortificar os nossos ossos? Ele responde, para que você seja como um jardim regado e como um manancial, cujas águas jamais faltem. O trabalhar de Deus em nós, Isaías está falando, ele vai nos conduzir, vai nos guiar continuamente, vai fartar nossa alma, vai nos fortificar, para que nós sejamos como um jardim regado, ou seja, um jardim que está produzindo algo, e também como um manancial, cujas águas jamais faltem.
João capítulo 15, Novo Testamento agora, versículo 2 diz: eu sou a videira verdadeira, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa para que produza mais ainda. Mateus 21, 19, vendo uma figueira à beira do caminho, Cristo aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, Cristo disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Olha Cristo como ele agiu quando chegou perto da figueira e não tinha figos, não tinha frutos. Foi essa a reação dele. A mensagem de João Batista, Lucas 3:8: produzi, pois, frutos de arrependimento. João Batista: produzi, pois, frutos de arrependimento. E Jesus disse: pelos frutos o conhecereis. Pelos frutos o conhecereis. A árvore má produz fruto mau, a árvore boa produz fruto bom. Vai lá para o Antigo Testamento, vem para o Novo Testamento, vem para as palavras de Cristo. O contexto está sempre envolvendo também essa ideia do frutificar. E quando Pedro chega aqui agora, no seu livro, escrevendo, ele está preocupado com esse detalhe. Que pessoas estão se envolvendo em coisas que não eram de acordo com aquilo que era real, bíblico falando assim, da relação com Cristo, e ele vai começar mostrando que essas coisas têm que ser trabalhadas, e um conhecimento mais apropriado, mais íntimo de Cristo é necessário agora, para que haja realmente cristãos frutíferos, e não ociosos, cristãos realmente que fazem a coisa acontecer. Então o cristão, digamos assim, ele vive um grande dilema, hoje em dia em qualquer situação: ser ou não ser, eis a questão. É assim, né? Que diz, né? O filósofo fala: ser ou não ser, eis a questão. Ou seja, ser ativo ou inativo. Ser ativo ou inativo. Ser frutífero ou ser infrutífero. Ser útil ou ser ocioso. Ser fecundo ou ser estéril. Eu não sou daqueles que acredita que nós precisamos sair correndo, fazer tudo na igreja, não sei o que, tal, desesperado, tal. E tem gente que às vezes se envolve tanto com algumas coisas que terminam entrando numa situação muito complicada de ativismo. E às vezes alguns ativismos, eles são exatamente para poder proteger ou esconder até algumas coisas que não estão muito legais. Então existe isso e existe aquela outra situação. Não vou por esse caminho. Mas eu entendo a necessidade de cada um fazer a sua parte. Entendo dessa forma. Eu olho aqui para uma turma boa. Olho para minha filha com 14. Olho para Pedro com 13. Olho para Renata, não vou dizer a idade dela não. Porque eu não sei, mas eu sei que você já está com uns, acho que 20 anos, né? Por aí, mais ou menos. Obrigado, né? Renata com seus 20 e poucos anos. Casalzinho jovem ali, ó, pensando em casar, né? Tal. Rayan que tá ali, ó, a turma jovem. Eu vejo assim, tem potencial pela frente. A gente poder pensar alguma coisa para a gente poder realizar, envolver essa turma e começarmos a planejar alguma coisa para essa idade. Ou para essas idades, que são idades também distintas, né? Quando pega com 13 anos para 20 e poucos anos, já são um vácuo aí de 10 anos, e é muito diferente também, mas também fazer alguma coisa que a gente vai trabalhar. Eu penso dessa forma. Então, precisamos que nós, como cristãos, e aqui no caso do contexto de igreja, começamos a entender qual o nosso valor, e aquilo que eu posso contribuir para que as coisas aconteçam. Passamos aí esse tempo de 5 meses, foram dias difíceis, e sobrecarregados, né? Hein, George? Demis, coitado, eu fui ali tomar água agora, acho que ele foi tomar o fôlego, comecei a falar de frutífero. Brincadeira, estou brincando, viu? Mas Demis foi uma pessoa que se envolveu, que foi lá e fez as edições. Teve um dia que ele estava já, que não aguentava, porque edição dá trabalho, fazer edição de vídeo. A gente tinha que gravar aqui na igreja, tem dia que a gente saiu aqui de 1 e pouco da manhã gravando os cultos. Foi difícil, não foi fácil, porque caiu sobre algumas pessoas específicas, né? Então, o peso veio também sobre algumas pessoas, mas a gente perseverou, foi lá. Depois mudamos ajustamos alguma, começamos a gravar em casa, ficar mais fácil. Ajustes, aí fomos embora, estamos voltando.
Eu olho para essa cidade e eu vejo muita coisa para a gente fazer. Muita coisa para nós fazermos como igreja, como cristãos. Muito fruto para nós darmos como cristãos. Muita coisa a realizar como cristãos. Muita gente para ser alcançada. E aqui a minha proposta é começar a provocar-nos. E a partir de mim também, me provocar também, o que nós podemos fazer e o que podemos realizar como igreja de Jesus Cristo. Para nos encaixarmos no propósito que Pedro estabelece aqui e no propósito que a Bíblia por si mesma estabelece também. Coçou a orelha, Demis? Coçou a orelha? Minha mãe dizia, coçou a orelha. Falei um bocado de você agora aqui, você saiu, viu? Aproveitei para falar um bocado de coisa. Depois sua esposa coxa do seu ouvido. Brincadeira, Demis. Então, quando Pedro está escrevendo isso, ele está preocupado com esses detalhes. Que o povo não enverede por um caminho errado, e eles possam voltar ao que é real, e possam realmente praticar, pôr em prática, a produtividade em Cristo Jesus. O verso 3, ele diz assim, vamos lá voltar para o texto. Pelo poder de Deus, pelo poder nos foram concedidas todas as coisas, que conduzem à vida e à piedade. Ou seja, Deus nos tem doado, pelo seu poder, tudo que nos conduz à vida e à piedade. É dádiva de Deus, você entende isso? Ele nos dá tudo que nos conduz à vida de piedade e uma vida frutífera. O amor e respeito às coisas de Deus tem a ver com piedade. Com as coisas sagradas tem a ver com a piedade, com a devoção, de um modo geral. E ele fala no versículo, pelo pleno conhecimento desse Deus, ele nos chamou. O conhecimento total dele, ele vem, nos chama, nos convoca. Mais adiante ele fala, no versículo 4, nos convida a nos apropriarmos das promessas de Deus. Olha o versículo 4, por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas. Nós oramos há pouco tempo aqui agora. Oramos para que nos lancemos nos braços do Senhor, para que Deus realize coisas, ou seja, as suas promessas de Deus, e eu orei em cima de promessas. Então Pedro está falando, vocês que são de Deus, se apropriem das promessas. Entenda, em primeiro lugar, que Ele nos deu pelo seu poder, e nos conduz a uma vida de piedade, uma vida de convicção com Ele, e Ele mesmo nos dá promessas para que nós nos apropriemos dela, ou seja, não nos deixará órfãos. O Espírito Santo, Ele é o nosso Consolador, nos garante a paz que excede todo entendimento, que vai suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Promessas. Nos convida a lançar sobre Ele a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de cada um de nós. Promessa. Depois de teres sofrido por um pouco, Ele vos há de aperfeiçoar, fortificar, fundamentar. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Toma posse das promessas, ou seja, ter consciência de que Ele nos gerou nele pelo seu poder, para que nós possamos ver as promessas disponíveis. Nos concedeu preciosas e muito grandes promessas, para que, através das promessas, olha o versículo, para que, por elas, vocês se tornem coparticipantes da natureza divina. Qual o objetivo das promessas de Deus para nossas vidas, irmãos? É só para sermos abençoados? Não. O problema é que tem muita igreja indo por esse caminho, ou muita teologia indo por esse caminho. Teologia, digamos, até meio que distorcida. Pega um texto, tira do contexto, usa como pretexto para poder realizar aquilo que quer. E vai por esse caminho, onde todo mundo tem que pensar assim, tem que ser abençoado daquela forma, daquela maneira. E de repente as promessas é só envolvendo muitas vezes até coisas que têm a ver com finanças. Infelizmente. O texto aqui que Pedro está dizendo que nós temos um Deus que pelo seu poder nos leva a vida de piedade, para que possamos usufruir das promessas que são grandes e preciosas, mas para que por elas você se torne coparticipante da natureza divina. O alvo das promessas em nós é para que nós nos tornemos cada vez mais coparticipantes da natureza divina,
Quanto mais as promessas se realizam em minha vida, mais parecido com Cristo eu sou. Está entendendo? É o detalhe aqui. E isso é confusão para muitas pessoas que estão aí fora, porque eles olham para o cristão e dizem, como é que pode isso? Ele é cristão, o cristão diz que é de Deus, mas as atitudes parecem não produzirem frutos que têm a ver com o próprio Cristo que eles mesmos anunciam. É o grande detalhe. E aqui é onde Pedro está falando. Tem que gerar em nós uma transformação, de sermos coparticipantes, ou seja, se Cristo é justo, se Deus é justo, vamos aprender também a praticar a justiça. Coparticipante, natureza divina. Se Ele é santo, vamos também começar a vivermos uma vida que tem a ver com a santidade. Se Ele é digno, vou também buscar dignidade na minha vida. Se Deus é amor, eu preciso também espalhar esse amor aonde eu estiver. Se Cristo, se o Evangelho, se a mensagem de Deus prega o perdão, eu preciso aprender a ser perdoador, coparticipante da natureza divina de Cristo. Se Ele é misericordioso, eu tenho que praticar a misericórdia, e vai por esse caminho. Se Ele é bom, também praticar a bondade. Então a natureza, aquilo que é a essência de Deus, ela vai tornar-se real em minha vida, e eu vou refletir isso através de minhas ações. Olha o versículo próximo agora, perdão, mesmo versículo ainda, versículo 4. Quando eu participo da natureza divina, o texto diz, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Olha como Pedro vai trabalhando, escuta esse detalhe, eu quero que você caminhe o processo. Ele vai afirmando, Deus, através do seu poder, vai nos conduzir a uma vida de piedade. Há promessas disponíveis para cada um de nós, podemos tomar posse delas, porém, essas promessas precisam gerar em nós uma natureza coparticipante com a divina. E diz mais, através disso, Ele nos livra, ou vai nos levar a nos livrarmos da corrupção das paixões que há nesse mundo. Está entendendo? É um processo gradativo. Eu tenho que entender isso, compreender isso. Porque quando eu passo a ter algumas paixões, quando a inveja me domina, por exemplo, quando o egoísmo me domina, quando o ódio domina minha alma, a idolatria, eu idolatro a mim mesmo, eu idolatro as pessoas, outras coisas em volta, quando a avareza vem, quando a imoralidade vem, quando as mentiras vêm, tudo isso vai dominando e vai tirando o foco daquilo que é natureza divina em mim. E essa natureza divina em nós nos leva a abandonar, a deixar essas questões que muitas vezes nos distanciam daquilo que é divino e que é eterno. O versículo 5 diz, por causa disso, concentrando todos os seus esforços, agora é a minha participação, minha contribuição, eu vou me esforçar, eu vou também ter a minha participação de esforço, de querer conhecer esse Cristo, conhecer esse Deus, tal qual os gnósticos também pararam para conhecer a sua gnose, o seu conhecimento da sua salvação. Pedro está falando agora, faça um esforço contrário, abandona isso e vem para cá, agora comece a conhecer, se esforce, se concentre com toda a sua força, e a partir de então, acrescente a fé de vocês. Olha agora os passos. Você tem fé? Eu creio em Deus. Eles acrescente a essa fé, associe a essa fé o que é virtude. A virtude. Tem fé? Agora acrescenta essa fé à virtude. Some a essa fé a virtude. Ou seja, passe a ter uma vida de diligência, de cuidado, de aplicação, de presteza, e associe a sua fé à virtude. E virtude literalmente quer dizer excelência, ou disposição firme de praticar o bem. Olha que interessante isso. Pedro está falando, você precisa entender isso. Você tem fé? Então associe, some essa sua fé uma vida de virtudes, de práticas do que é bom. Porém a sua virtude
Você tem que acrescentar a ela o conhecimento. Conhecimento divino, conhecimento do que é eterno. Porque a virtude praticada sem conhecimento, muitas vezes, ela apenas leva você a emocionalismo. Ou a fazer por dó, ou coisa parecida. Mas quando você conhece a Deus e acrescenta esse conhecimento real, a sua relação com Deus, esse conhecimento que é a capacidade de perceber e de escolher o que é certo e o que é errado, você vai começar a entender e compreender o agir de Deus na sua vida. E a esse conhecimento você vai acrescentar o domínio próprio. Olha que legal. Porque tem pessoas que conhecem muito, mas não têm domínio próprio. Um autocontrole. E às vezes são levados por falta de domínio próprio. Acrescenta esse conhecimento o domínio próprio, que é a submissão ao controle de Cristo. E o efeito da presença do Espírito Santo nele. É a ação do Espírito Santo no cristão. E a esse domínio próprio acrescenta a perseverança. Porque o domínio próprio sem perseverança é apenas fogo de palha. Não é verdade? A pessoa muda por um momento, persevera por um momento, mas se não houver uma continuidade, uma perseverança contínua, uma coragem para continuar, não perder o ritmo do alvo, a pessoa também fica no meio do caminho. E essa perseverança, ele diz, acrescente a piedade, que é muito mais do que religiosidade. É uma dedicação a Deus, numa relação íntima com esse próprio Deus. E essa piedade acrescente a fraternidade, que é a irmandade, é o ser irmão. Mas a essa fraternidade acrescente o amor. É isso que Pedro está falando. Por quê? Tudo vai terminar no amor. Se ele fosse colocar mais aqui, a esse amor acrescente o que mais? Podemos acrescentar o serviço, o servir. Porque também quando alguém faz alguma coisa sem amor, é como um metal que apenas faz barulho. Não é assim, né? Vai 1 Coríntios falando sobre isso, 1 Coríntios 13. Acrescenta também o serviço, ao serviço acrescenta alguma coisa a mais, e podemos aí desencadear muitas questões, mas ele para no amor, para mostrar que de alguma forma tudo isso vai convergir nessa consciência de quem nós somos em Deus, e que o resultado desse Cristo, do conhecimento de Cristo, é uma vida de amor que me leva a importar com o próximo, com o semelhante, a pregar o evangelho para o semelhante, para que ele possa ter conhecimento de quem é Cristo e também seja salvo, não só aquela gnose, mas o conhecimento de Cristo, que possa mudar a sua vida através disso, e porque se não tivermos amor, nós não seremos nada. Eu vou reler agora o texto todo, essa parte aqui do versículo 5 e diante, para você ver como ele trabalha. Pedro diz, por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescente à fé o que vocês têm, a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade, a fraternidade o amor, porque essas qualidades, estando presentes ou estando em vocês, vão aumentar, vão acrescentar ainda mais, e farão de vocês com que vocês não sejam inativos ou infrutíferos no conhecimento de Cristo. Eu quero frutificar para o reino. Eu quero frutificar para aquilo que eu creio que é eterno, que vai além do que é passageiro, do que é efêmero. Isso eu posso praticar com esse conhecimento de Jesus Cristo pleno. Hoje fala-se muita coisa, eu estou colocando isso para você começar a entender onde eu quero chegar. Estamos vivendo uma época diferente de outras épocas. 5 meses sem vir ao culto presencial. E hoje, eu estou lendo algumas coisas e estou pesquisando algumas questões. Existem vários pensamentos a respeito disso. E um dos pensamentos é o que eu tenho ficado atemorizado. E eu quero aqui tacar fogo nos irmãos, para que nós possamos combater esse pensamento que tem começado a ser levantado como uma possibilidade do contexto da igreja. Hoje, os estudiosos do cristianismo já dizem que muitos não voltarão mais à igreja.
pós-pandemia. Muitos vão se acomodar. Hoje já falam sobre isso. E vão usar inúmeras desculpas. E dizem que, na verdade, a pandemia ela acelerou alguns processos em alguns corações. Isso tem me provocado alguns medos e preocupações. Eu vou ser bem sério com vocês, irmãos. A gente se preocupou com esse prédio, se preocupou em ver a questão de aluguel, ficar até dezembro aqui, e ver se vamos ter condição de ficar até o ano que vem, mas tudo bem. Mas isso aqui não vai ser o nosso foco. Se permitir, Deus, que permaneçamos aqui, façamos um trabalho a partir desse local, vamos fazer. Mas se não, até debaixo de uma árvore a gente prega o Evangelho. Prega e anuncia. Porque Evangelho é relacionamento. Não tem para onde ir. E vão vir à igreja pessoas com as quais nós nos relacionarmos com elas. Também não tem para onde ir. É por esse caminho. Mas eu tenho me preocupado com esse possível esfriamento. Eu digo, Senhor, nos ajuda, porque a partir de nós precisamos tacar fogo nos irmãos e começarmos a compreender que nós somos a igreja de Jesus Cristo, precisamos atrair outros. E eu preciso ser frutífero na minha vida, ativo no meu conhecimento de Jesus Cristo, para poder transmitir isso para os outros e trazer os outros juntos comigo também. Me entenda e compreenda, pelo amor de Deus. Ninguém sai daqui dizendo que o pastor está falando contra os que não estão vindo para a igreja, não é isso de forma nenhuma. Alguns eu entendo e compreendo o momento que estão vivendo. A minha mãe, ela tem 76 anos de idade, fazia agora, dia 10 de setembro. Eu disse a ela, não vá para a igreja, por enquanto não vá, segura aí. Mas eu queria ir com o seu irmão, não sei o que, não, fique em casa. Eu disse para ela, então, a gente é racional e entende as questões também. Mas são outras coisas que estamos aqui falando, do que está por trás de muitas coisas. Então que nós possamos dizer, Senhor, eu quero ser frutífero no reino de Deus. Eu quero atrair outros, eu quero motivar outros, eu quero trazer outros comigo também, eu quero poder viver esse evangelho pleno, sem medo, sem preocupação, daquilo que o Senhor está fazendo em minha vida e proclamar isso para outras pessoas também. E ajudar para que de repente esse sentimento, esse tópico que estão levantando, seja contrariado em nosso local. E que nós possamos ser ousados para trazer outros para junto. E começarmos a proclamar esse evangelho que nos faz frutíferos em Jesus Cristo. E que nos faz conscientes de quem nós somos em Deus. E que nós possamos atrair outros para esse evangelho de tal forma que as pessoas sintam-se à vontade no nosso meio. Eu me surpreendi quando eu cheguei aqui na igreja e eu vi que o nome da recepção aqui chama-se acolhimento. Alguns irmãos não estão podendo vir ainda. A líder, inclusive, do acolhimento, ela tem a mãe dela é uma senhora de 80 e poucos anos, e ela toma conta da mãe dela. A gente falou para a Simone, fique em casa, vá cuidar da sua mãe. 80 e poucos anos, já tem alguns problemas de saúde, né? Então tem muitas coisas que não dá para ela poder arriscar algumas questões, a gente compreende totalmente. Mas o nome acolhimento é gostoso demais. Então ela se pergunta assim, vê assim a massa, sabe que é o outro irmão direito, né? Tal, mas dá um sorriso com os olhos, fala um com o outro, vamos acolher um ao outro, porque o ambiente de igreja é para estar junto mesmo, no bom sentido. Vamos começar a trabalhar isso no nosso coração, de tal forma que a gente possa trazer outros mais para perto da gente também. E daqui realizarmos coisas que Deus tem para nós realizarmos como igreja local. Eu já falei para o Eugênio, ele está ali atrás, né? Tem coisa pela frente aí, né? Bate papo com ele assim, né? O cara trabalha com uns jovens lá de futebol, o cara todo doidinho para conhecer esse povo aí, levar uma palavra lá, chegar junto devagarinho, quem sabe, né? Há possibilidades, coisa para a gente fazer e realizar. Eu quero fazer, eu quero me colocar à disposição de Deus. Mas começa através do convívio e relacionamentos. Você perceber, ele vai falando sobre fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Pedro termina falando exatamente dessa forma. Ele vai convergindo
a ideia do conhecimento de Jesus Cristo, da relação com Jesus Cristo, da prática desse conhecimento, e vai terminar a fraternidade no amor, no relacionamento. Não tem para onde ir. Igreja é relacionamento, cristianismo é relacionamento. Não tem para onde ir. Às vezes nós machucamos um ao outro, falamos o que não devemos, às vezes ferimos o outro, mas tem perdão para ser aberto, para ser liberado, para reconciliar e recomeçar, em nome de Jesus. Igreja é relacionamento, evangelho é isso. Vamos nos abrir para isso, irmãos, e colocar em prática aquilo que Deus quer para cada um de nós, para que não sejamos encontrados infrutíferos, nem inativos no reino de Deus. O que eu tenho de dom para contribuir? O que eu posso contribuir para o reino de Deus? Eu coloco à disposição do reino. O que eu tenho de dom, de talento, eu coloco à disposição nas mãos do Senhor, para que Ele me use, e vamos construindo pontes, ao invés de paredes. Ele quebra as paredes, e estabelece pontes, que ligam, que unem, que traz o outro para perto. Vamos caminhando dessa forma, em nome de Jesus Cristo, amém? O foco de Pedro aqui, é exatamente relacionamento. Você observar isso que ele está falando, porque a gnose não pregava isso. Os gnósticos eram um conhecimento elevado, um conhecimento que deixava ele no patamar de humilhar o outro. O evangelho não, ele vai inclusive nos propor para que nós mesmos nos humilhemos. Olha o detalhe, eu me humilho em Jesus Cristo. Ao invés de ser o primeiro, eu sou o último, e sou honrado por isso. Ao invés de querer sentar nos primeiros lugares, ser aclamado, eu fico no meu canto, espero as coisas acontecerem. O evangelho vai por esse caminho, e Cristo fala sobre isso, diferente do que eles estavam acostumados e ouvindo dos falsos mestres. Então Pedro tem que chegar falando para ele como é o caminho, como é que é o procedimento, e aonde tudo vai desencadear, num relacionamento uns com os outros, que termina na fraternidade e no amor. E aí nós somos ativos e frutíferos no reino de Deus, e atraímos outros para perto de nós, porque é através do amor que seremos conhecidos como povo do Senhor. Eu quero convidar você, em nome de Jesus, a orar conosco, mas eu quero convidar você a ter consciência que nós seremos usados por Deus para fazer coisas nesse tempo. Você crê nisso? Nós somos aqueles que os nossos netos, eu falo dos meus netos, que eu não tenho neto ainda, vão dizer: vovô, o senhor viveu 2020, não foi? Foi, o tempo da pandemia, eu vivi, né? Eu estava lá. E como é que os cristãos se comportaram, vovô, naquela época? Eu tenho que dizer como foi nosso comportamento. E precisamos passar por tudo isso e não perder o foco de quem nós somos. Está me entendendo isso? Eternidade, glória é o que vem pela frente. Conhecimento de Cristo nos leva a esse relacionamento com Ele, e acima de tudo, para a eternidade. Somos o povo de Deus. Ele tem os dias, os nossos dias em suas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém? Crê nisso? Pode dizer amém comigo, quem concorda? Oh, glória a Deus, então estamos juntos. Vamos embora, George, tem coisa pela frente aí, né? Eu creio, irmãos, eu creio que a gente tem coisas para realizar. Outro dia eu vi um vídeo de Demis indo surfar. Eu digo: Jesus, que a gente pode fazer alguma coisa com surfistas, de repente. Eu pensando, viu, Demis? Eu vejo vocês fazendo as coisas de vocês, os skatistas, menino, bem dentro da minha cabeça, né? Trazer os meninos dos skate aqui, a gente faz aqui, ó, quando o espírito estiver bom, a gente pode fazer até um skate aqui, se George permitir. Ele é o prefeito da igreja, viu? Se quebrar alguma coisa, é com ele. Mas a gente fazer alguma coisa aí, e trazer o povo para conhecer Jesus. Tem coisa para a gente fazer. Tem muita coisa que está mais difícil hoje em dia. É verdade. Pela forma da tecnologia, hoje a internet, como ela de repente colocou, expandiu algumas coisas, alguns corações ficaram mais fechados. Mas o ser humano é ser humano em qualquer época, em qualquer momento.
eles têm necessidade de Jesus Cristo. E nós, com fé, com virtude, com conhecimento, com domínio próprio, tudo ali direitinho, nós seremos os referenciais para esse povo, cartas vivas, como falamos aqui domingo passado, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar por isso, que Deus possa nos usar, e a partir de nós coisas maiores virem, em nome de Jesus. Domingo que vem é domingo de ceia. Eu quero convidar você a estar conosco, a convidar mais alguém para estar conosco, para a gente poder ceiar junto aqui, e ter um tempo também de ceia. A gente vai servir a ceia também lá com um negocinho no rosto, né, lá, para se aproximar dessa forma também. Não se preocupe, vamos tomar todos os cuidados necessários, mas queremos ter um tempo de celebração também da ceia do Senhor juntos, né, após quase 6 meses sem ceia, né, junto aqui, presencialmente falando, né, e os irmãos em casa poderem cear também, que não puderem vir, vamos estar junto aqui nesse momento. Eu quero convidar você a ser desafiado, e no desafio, encaixar-se na obra de Deus. Vamos ficar em pé? Você pode de repente olhar assim para mim e dizer: pastor, você não falou muita coisa nova hoje não. Eu não quis falar coisa nova mesmo não. Eu quis resgatar aquilo que é real para nós. Até porque o Evangelho, ele é o Evangelho. E a gente não pode acrescentar algumas coisas àquilo que realmente é Evangelho. O que nós precisamos é pedir graça a Deus, sabedoria a Deus, força a Deus, para colocarmos em prática aquilo que nós conhecemos do Evangelho. Alguém disse que uma vez que o que preocupava eles, o que me preocupa não é o que eu não conheço de Deus, mas é o que eu conheço e não pratico. O que me preocupa é o que eu conheço e não pratico. A gente pode conhecer pouquinho assim, mas esse pouquinho pode trazer transformações na nossa vida e a partir dela tocar em outros também, em nome de Jesus. Amém? Pensou alguma música? Não? Então vamos repetir uma música. Vamos repetir aquela Jeová Rafá, meu Senhor, que cura toda dor. Pode ser? Por favor. De cantar, terminar cantando, celebrando hoje. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor dá hoje de estarmos aqui nesse local. Obrigado pelo meu irmão, pela minha irmã, que puderam cultuar conosco hoje. E obrigado pela reflexão em Tua palavra. Pedro, o apóstolo Pedro, muito bem sensato, direto e objetivo, leva os cristãos daquela época a perceberem, Pai, que precisam de um conhecimento mais prático do Evangelho, um conhecimento que leve a ser fraternos uns com os outros, a ser amorosos uns com os outros, a se dedicarem em serviço uns aos outros, para que o fruto vença a ociosidade, para que o fruto seja aparente, seja visível e testifique quem nós somos e em quem nós cremos e como nós vivemos e experimentamos esse próprio Evangelho. Trabalha no meu coração, Senhor, a começar em mim, trabalha na minha família, nos meus irmãos próximos, trabalha em nossas almas, nos faz uma igreja, Pai, um povo sensível à voz do Teu Espírito Santo, para que possamos ser usados e ousados em proclamar o Evangelho, para que possamos ser homens e mulheres, Pai, que compreendem a dimensão plena do reino de Deus, a extensão desse reino, o acolhimento desse reino, a proposta do reino de Deus, e possamos encaixar nele, Pai. Oramos e pedimos que, em nome de Jesus, os outros irmãos que vão chegando aos poucos, possam chegar e estar em nosso meio. Oramos e pedimos que o Teu Evangelho possa tocar nos corações de cada um deles, Pai, e que em nenhum momento pessoas se percam nessa caminhada,
Oramos e pedimos, Pai, uma intervenção na previsão que os homens têm feito. Que Teu Espírito Santo mude tudo isso e nos dê, Pai amado, igrejas, não somente essa, mas igrejas no mundo inteiro, de pessoas que se relacionam contigo, que têm intimidade contigo, que querem estar próximo do Senhor, que querem andar de acordo com a Tua vontade, que se prostram, que adoram, que louvam com consciência de quem é o Deus a quem servimos, Pai. Que nosso louvor seja um louvor verdadeiro, que nosso cântico um cântico verdadeiro, possamos cantar, mas celebrar o Senhor com máscara ou sem máscara em nosso rosto, que possamos estar em Tua presença sem máscara realmente, em nome de Jesus. E que Teu Espírito Santo nos ajude, Pai, a vivenciar e experimentar o melhor que o Senhor tem para cada um de nós. Faz isso em mim, no meu irmão, na minha irmã, em nome de Jesus. E que essa igreja, Pai, possa se levantar também com esse sentimento, como um farol, como um canal, como ponte, como nós cantamos há pouco tempo, e que possamos estabelecer, Pai, elos para a glória do Teu nome, Pai. A nossa oração, a nossa entrega, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina por todo sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Poderoso Adonai, Cante isso Teu conosco. nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Yeshua, Mashiach, Deus Emmanuel, o pastor de Israel, guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos, pelo qual existo. Jireh, Deus da minha provisão. Aleluia. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. Jesus, Teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos, pelo qual existo. Jireh, Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. Meu Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Disse que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Disse que no Yahvé
disso, concentre os vossos esforços e acrescente à fé de vocês, acrescente à fé a virtude. A virtude acrescente o conhecimento. Se esforcem, e ao conhecimento acrescente o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor, para que não sejam nem inativos, nem frutíferos no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com o amor de Deus, nosso Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do Divino Espírito Santo do Senhor seja conosco, hoje e para todo sempre, e que essa ação do Espírito Santo em nós seja tão pessoal, tão real, que esse poder disponível que Pedro fala venha sobre nós, nos trazendo, Pai, aquilo que nossa alma mais precisa, para que sejamos testemunhas desse conhecimento do Evangelho que transforma, que modifica, que nos faz novas criaturas. Abençoa meu irmão que veio a esse culto hoje, os que estão em casa, que irão assistir posteriormente. Nos abençoa, Pai. Fala conosco e testifica a tua vontade, e que o valor da produtividade seja tão real para mim e para o meu irmão, que sejamos o teu braço nessa terra, a tua voz nessa terra, as tuas cartas nessa terra, para que leiam, lendo compreendam, e compreendendo se permitam ser transformados para a glória do teu nome, Pai. Leva-nos em paz para nossos lares, nos abençoa, nos conduz em paz, nos traz domingo que vem para ceiarmos e celebrarmos a comunhão que temos contigo também, até que o Senhor volte para buscar a sua igreja. Nós oramos, nos consagramos, nos entregamos em tuas mãos, porque tu és o nosso Deus forte, nosso Jeová Rafá, nosso Elohim, nosso Shalom, nossa justiça, nossa bandeira, aquele que intercede por nós em toda e qualquer situação. É a nossa oração, a nossa entrega, Pai, em nome de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe meu irmão, minha irmã. Que bom que você veio. Vá na paz. Não saia pelo menos sem falar, pelo menos com um ou dois irmãos, mesmo que não puder abraçar, mas dá um abraço assim, abençoa, irmão, assim, ó, de longe, né? Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, e até domingo que vem, em nome de Jesus. Quarta-feira nós temos, irmãos, um minutinho só. Quarta-feira nós temos reunião de oração online, e os irmãos que porventura não estão com os nomes ainda no nosso grupo de avisos da igreja e queiram dar o nome de um grupo de aviso, fala com o Cledivaldo lá atrás, tá bom? Para poder dar o nome, você poder estar por dentro do que acontece na igreja também. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.